Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Sou o professor Rafael Moreira, professor de Geografia, e neste vídeo vamos falar de demografia, um dos principais temas do nosso Enem, né? Quando falamos em população mundial, sempre fazendo aí uma comparação com a população brasileira, estamos falando em uma comunidade que chega a cerca de 7,6 bilhões de pessoas. Olha só, pessoal, chegamos em 2018 com 7,6 bilhões de pessoas e a projeção da ONU para o ano de 2050 é que essa população chegue a quase 10 bilhões. Se observarmos em 2000, por exemplo, finalzinho do século XX, a população era de 6 bilhões de pessoas. E é exatamente a missão deste vídeo, fazer essa análise. 2000, 6 bilhões, 2018, 7,6, 2050, quase 10 bilhões. E só para trazer mais dados para vocês, pessoal, chegamos em 1950 com apenas 2,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. 2,5 bilhões é o que eu tenho hoje praticamente em dois países. China, 1,3 bilhão de pessoas e Índia, sua vizinha ali, também quase em 1,3. Então, se eu pegar esses dois países, 2,6 da população mundial se encontram nessa área. Se eu ampliar o continente, Ásia, que é o continente mais populoso do mundo, que nele tem vários dos países mais populosos do planeta, como China, Índia, Indonésia, por exemplo, hoje a população asiática chega a quase 4 bilhões de pessoas. Olha só, dos 7,6, 4 bilhões de pessoas se encontram na Ásia. Um grande problema, uma grande discussão, que é exatamente o contraponto que eu tenho para o continente europeu, que não tem 800 milhões de habitantes. Olha só, Europa, menos de 1 bilhão de habitantes, Ásia, quase 4 bilhões de habitantes. E a sua pergunta é, professor, por que hoje eu tenho uma má distribuição da população pelo planeta Terra, pela superfície? Várias respostas nós temos, vários motivos, vamos tentar aí demonstrar o porquê dessa má distribuição. Isso também acontece com o Brasil. Se nós observarmos, no Brasil, nós somos cerca de 209 milhões de habitantes, muito também mal distribuídos pelo território. Para você ter noção, somente a região metropolitana de São Paulo vai possuir cerca de 20 milhões de habitantes. Bem mais, por exemplo, do que um país inteiro na Europa, do que Portugal. Então, também no Brasil, nós temos essa má distribuição da população. Professor, e por que isso acontece? Vários motivos. Dentre eles, nós podemos atribuir a questão socioeconômica. Algumas regiões vão possuir uma população maior, um adensamento maior, devido à geração de riqueza que ela produz, tornando-se aí uma região atrativa, uma região com fatores atrativos. Isso podemos demonstrar em várias grandes cidades europeias, japonesas e estadunidenses, bem como no Brasil, já que o estado mais populoso é o estado mais rico. Porém, um outro fator também que vai tentar nos ajudar a entender o porquê dessa má distribuição da população está relacionado ao nível socioeconômico do país. Por quê, professor? Geralmente, as áreas com um maior nível socioeconômico vai ter o quê, professor? Uma menor taxa de natalidade. Olha só, menos pessoas vão nascer nessas regiões, tendo em vista a inserção da mulher no mercado de trabalho, a informação, o acesso aos métodos anticoncepcionais, o elevado
custo de vida, tudo isso vai aí tentar explicar o porquê que nessas regiões a taxa de natalidade é menor. Mas você pergunta, e por que o senhor falou no exemplo anterior que São Paulo é a mais rica e a mais populosa? Um dos fatores é a questão da migração, né? É o saldo migratório. Não estamos falando na questão do crescimento vegetativo, que é a diferença entre taxa de natalidade e de mortalidade. Ainda acompanhando esse raciocínio, as regiões menos desenvolvidas, as regiões mais pobres, pelo fato da maior parte da população não ter acesso a métodos anticoncepcionais, por exemplo, não ter acesso ao planejamento familiar, a taxa de natalidade ela vai ser muito elevada, o que vai ocasionar um grande crescimento vegetativo. E um outro fator fundamental para fazer uma análise para o seu vestibular que está se avizinhando, galera, é a questão da atual fase do crescimento demográfico. Nós aprendemos que, de acordo com a época e a região de desenvolvimento, nós vamos ter 4 fases de crescimento da população. Uma primeira fase em que você vai ter um crescimento lento, baseado em quê? Nas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. O que aconteceu com o Brasil, por exemplo, até o início do século XX. Já a segunda fase, marcada também pelo termo baby boom, pela explosão demográfica, vai ser uma fase em que a região vai estar tendo um processo de industrialização. E isso faz com que a taxa de mortalidade caia por conta da urbanização, mantendo-se as elevadas taxas de natalidade, e isso gerará um grande crescimento demográfico. Já a terceira fase, que é a fase em que o Brasil se encontra no atual momento, volta a crescer, porém num ritmo menor, professor. Como assim? Baixa taxa de natalidade, também associada a baixa taxa de mortalidade. Porém, hoje a Europa já vive a 4ª fase, que é quando o Brasil vai atingir por volta, segundo o IBGE, de 2040, que seria o que, professor? A fase da implosão demográfica, quando morrem mais pessoas que nascem. Logo, isso vai ter o quê? A redução da população, gerando uma série de problemas econômicos e sociais. Repetindo, a Europa já vive isso hoje, certo? O Brasil, segundo o IBGE, provavelmente estaremos vivenciando essa realidade por volta da década de 2040, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço. Eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou com você focado no Enem.